Não, nós fomos, o gauchão foi 8 vezes. 8? Octa. Quer dizer, mas eu jogando 75, 76. 2. 2. Não, depois tivemos um em 80. Foram 3, né? Depois que ele foi quebrado depois em 77, o Grêmio ganhou. Em 78, eu acho que nós voltamos de novo a vencer o campeonato. A Copa do Mundo é uma maravilha, né? Porque naquele período também de 78, primeira convocação que eu tive, o Coutinho tinha sido o treinador da minha seleção olímpica na época. Ele era preparador físico no profissional, né? Em 74 ele foi na comissão e em 78 ele passou a ser treinador da seleção brasileira. E isso me favoreceu, porque eu não era muito comentado para ser convocado naquele momento, eu estava recém subindo, mas como ele me conhecia da seleção amadora, então a confiança dele foi muito importante, né? A confiança que ele tinha em mim de ter me dirigido já na seleção olímpica. Então foi muito bom. Acendeu a minha carreira mesmo. É ótimo, fica fácil, né? Porque cada um faz a sua, então a gente precisa fazer só a que está acostumado a fazer, sabe fazer, né? E os outros se viravam dentro da sua característica e cada um na sua posição. Então isso amadurece também, né? Muito jovem no meio já dessas feras, né? Na época já tinha uma idade maior que a minha, não é tanto assim. Mas o Zico e o Sócrates já tinham subido e estavam jogando profissionalmente há mais tempo. E aí, é claro, a gente se vê ali no meio, mas aos poucos a gente vai se adaptando. Até porque essa experiência também de seleção amadora, para mim, foi muito importante. Eu amadureci muito e aquele medo, né, aquela ansiedade dos jogos, assim, a gente jogando contra seleções de primeira categoria, nós éramos juvenis na época, mas nós íamos fazer a excursão e jogávamos contra a Escócia, time profissional, e a Copa do Mundo, né? Isso aí foi desmistificando um pouco, né? Aquele nervosismo, foi tirando, foi perdendo. Eu digo, olha, não é um bicho de 7 cabeças assim, jogar bola contra eles, né? E quando eu pela televisão, eu olhava e digo, como será jogar contra esses caras, né? Parecia que eles corriam muito, né? Mas aí a gente depois vai jogando bola e vê que está mais ou menos no mesmo patamar, né? A gente também treinava bastante. Então, isso aí depois, quando eu cheguei internacional para ser profissional do time titular, então isso aí eu já estava bem calejado. Boa experiência. Exato, 70, 80. O nosso Gasperini estava lá também, defendia muito bem o seu gol, né? E Candice, eu acho que também eu tenho muito na memória, assim, quando fala no Gasperini, vai ter um jantar lá. Vamos lá, Candice vai estar lá, fica dele, vamos falar sobre o time, sobre o futebol. Eu me lembro do Gasperini também muito na alegria, tá? Ria fácil, estava sempre brincando, e essa infantilidade assim, da brincadeira, que a gente não devia perder nunca, né? Ele levou o tempo inteiro, não se viu o Gasperini pensativo, né? Era sempre uma brincadeira e a risada. Isso aí me lembro muito bem. O Internacional, na época, né, a concorrência era muito grande, era muito forte. Porque tinha havido vários jogadores, e como o mercado europeu era fechado, o Inter acertou nas contratações dos jogadores experientes, e a turma que vinha subindo do juvenis também era muito boa. Uma safra muito boa naquele período. Então isso aí ajudou bastante também. A concorrência era grande, difícil entrar no time, mas quando entrava, aí estava tranquilo, porque os outros jogadores mais tarimbados, eles ajudavam. Então tinha uma estabilidade boa para quem chegava. O Benítez, na época, também muito bem da seleção paraguaia, tinha feito um jogaço contra o Flamengo, né, e foi isso que despertou também o interesse do Internacional. Então ali era bastante concorrido, sem dúvida nenhuma. E aqui eu falei, o time sustentava, assim, o Gasperini, o Bagatini, quando entrava. O time tinha uma força muito grande, né? Que aí também fica fácil para todo mundo, né? Mas o goleiro, a gente sabe que não pode falhar, a gente pode dar uma errada. E lá tem alguém que conserte. Agora o goleiro tem essa responsabilidade que é bem maior. É o vilão no domingo. E não pode errar, né? Se errar fica muito marcado, né? A gente perde uma bola no meio, o outro conserta, né? Não tem uma cobertura, atrás do goleiro não tem ninguém. É mais complicada a coisa, assim. A gente conversava muito sobre isso, né? Brincava muito com isso. E eu acho que era o Manguinha que brincava muito com isso. Ele ia pra chutar, né? E nós chamava ele de mão de
mão de alface, uma coisa assim, tinha umas brincadeiras com ele. Ele ficava muito irritado. E isso, olha, eu tenho uma boa do teu pai, o Gasperini. Nós fomos viajar e ele era muito colado com o Valdomiro. Ele fazia uma boa dupla, estava sempre junto, conversando, brincando. Mas com todos também, ele estava sempre ali. Por isso que eu digo, ele chamava muita atenção justamente por essa brincadeira. Ele gostava de brincar e gostava de rir. E aí o Valdomiro colou nele no aeroporto e viu que ele tinha comprado um bilhete. Eu acho que até já falei sobre isso, né? E ele tinha comprado um bilhete da loteria. E o Valdomiro pegou e olhou o número que era. E eu, que legal, comprou um bilhete. E decorou o número, né? Escreveu no papel depois. E no outro dia, quando voltamos para o aeroporto, para embarcar depois do jogo, eu não lembro se era lá pro lado de Recife, era esses lados, né? Bahia, Recife, Maceió. Aí, na volta, ele pegou e colou no vidro. E eu disse, vou chegar lá, vou ver o que deu, que número deu, blá, blá, blá. E ele ia conferir no aeroporto, na tabacaria ali que tinha. E o Valdomiro saiu correndo na frente e mostrou, colou o número. E ele, quando olhou, ele disse, ganhei, mas olha, foi uma... E só no avião, depois, o Valdomiro falou pra ele, né? Pô, vou deixar o Valdomiro assim, nossa, Valdomiro, conta pra ele, vai chegar em casa, ganhei. E ele já disse, vou botar aquilo fora, vou botar não sei o quê, vou comprar novo. E quando ele ficou sabendo, foi uma decepção muito grande, coitado, que maldade fizeram com ele, que não tinha ganho. Não, Valdomiro, tu não ganhou, fui eu, Valdomiro. Eu que botei esse número. E ele não queria acreditar, não, tu tá mentindo. Pra convencer ele depois foi muito engraçado. Ele não queria se convencer, não, eu ganhei. Aí no fim terminou, todo mundo começou a confirmar. Foi uma maldade, coitado. Gasperini. Ficou milionário e perdeu a fortuna no avião. Pois é, deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa. Tinha uma do Caçapava, que teve uma na concentração, era calor, nós repousava sempre depois do almoço, o jogo era à noite, e o Caçapava foi dormir e disse que vou descansar um pouco, vou dormir, e ligou o ar-condicionado, era verão. Aí nisso o Marinho Pérez, que era outro também, né, brincalhão, esperou um pouco, deu um tempo, uma meia hora, nós foi lá no quarto do Caçapava e inverteu o ar-condicionado, botou no quente. E o Caçapava estava dormindo e botou no quente. De repente surge o Caçapava na sala. E o Marinho Pérez estava lá no canto, né, só esperando. Ele tinha avisado a gente, foi lá e a minha filha, o ar do Caçapava, está todo mundo aguardando. Chega o Caçapava suado, estava com pinto de molhado, né? Chegou na porta e disse, quem foi que fez isso? Mas a gente já sabia quem era. Já apontou o dedo pro Marinho. E eu sei que foi o Marinho Quarto. E nós rindo demais. Esse dia foi muito engraçado. Deu o Caçapava molhado, parecia que tinha saído do chuveiro. Foi muito engraçado.